E falando em pacientes, assim, já teve alguma história que marcou bastante vocês? De algum Sim. paciente, alguma coisa? Sim. Individuais ou na clínica como um todo? Individual, assim, eu quando ainda estava na faculdade, já tinha feito o curso de LPF, mas para mim era uma coisa muito longe do que eu estudava, assim. Então, eu fiz aquele curso, ia fazer o próximo módulo, mas ainda era muito longe do que eu estudava, né? Então, eu estudei, gostei muito do curso, assim, foi uma imersão muito legal, mas ainda era algo muito distante. E aí, eu atendia como maço, já tinha bastante paciente, assim, foi muito legal, assim, porque desde o início, assim, eu comecei a ter um engajamento muito bom com os pacientes, Legal. assim. E aí, um dia, um paciente que eu tinha atendido há um baita tempo atrás, me ligou, era pandemia, e ele disse assim, Duda, eu tô travado. E eu, tá, como Putz. posso... tipo, Ah, que bom! então, Eu posso te dizer. eu ainda não sou física. Eu falei, posso ir aí, mas assim, chegou a falar com algum fisioterapeuta e tal, e ele, não, fiz, a pessoa veio aqui, me atendeu, mas eu não consigo me mexer, não consigo me levantar do sofá. Tá, e eu fui na cara e na coragem, assim, porque tem uma coisa que eu sempre tive, era a coragem, assim, eu podia não saber exatamente o que eu tava A fazendo, Laura mas que o diga. a coragem, a coragem eu tinha. Aí eu fui lá, e aí eu falei, tá, mas me fala mais ou menos o que tu fez pra entender o que ele, Sim. a linha de raciocínio dele, até pra eu também não ficar mexendo no que ele acabou de mexer, né? E aí ele me explicou, e aí eu disse, tá, não, mas aparentemente ele mexeu em quase tudo que teoricamente teria que mexer. Eu falei, não, mas peraí. Mas lá no curso eles me disseram, né? Me falaram muito de diafragma, de respiração, quanto isso influenciava na lombar, da pressão abdominal, e eu fui mais ou menos por aí. E eu fui, não, eu falei bem a real. Falei, tia, vou ir... Pior tu não vai ficar. Não, eu espero que não. Eu vou ir testar. Eu tô rezando aqui enquanto eu te atendo. Ave Maria, Pai Nosso, tudo rolando naquele dia. E aí eu fui, eu lembro que eu tinha um suador naquele dia. Tipo assim, eu tinha um suador, porque atender aquele paciente foi um horror. Tá, e aí eu fui liberando, fui mexendo ele com muita dor, muita sensibilidade. Foi meu primeiro paciente, assim, de muita sensibilidade. E talvez foi um dos meus pacientes mais difíceis, assim, de atender. De complicado o caso. Sim. Tá, e aí eu fui, e aí já saiu da maca melhor. Aí eu fui mexer em diafragma, mexi em abdominal, mexi muito no ilho-psoas, que foi tudo que eu aprendi nesse curso, né? Aí, e eu super preocupada, assim, queria saber como ele ia ficar, sabe? No outro dia ele me mandou uma mensagem, Duda, já me acordei muito melhor, tô caminhando. Tomei banho e não senti dor. E eu, E aí tu validou que era isso mesmo que tu ia falei, fazer não. pra tua vida. Então faz sentido o que eu aprendi, Uhum. sabe? Talvez faça mais sentido inclusive, do que eu aprendi na faculdade. Com E certeza. aí não, peraí, eu acho que eu tô no caminho certo. Nossa. E aí eu segui atendendo esse paciente evoluiu muito, assim. Ele foi evoluindo muito, muito, muito. Em uma semana, esse paciente ele tava praticamente sem dor. Que massa. Uma pessoa que tava completamente travada. Exato. E ele acreditava muito em mim, assim. Muito, muito, muito. Tanto que eu atendo ele até hoje. Ah, que legal. E eu falei, não, mas espera aí. Isso que eu estudei, então, realmente é isso. E aí eu fui. E aí ele me diga pra todo mundo, assim, ele acha que eu sou, inclusive, uma curandeira. Mas foi algo que me marcou muito, assim, na minha vida profissional, porque eu tava começando a ser físio. Uhum. E isso me deu muita confiança, sabe? Sim. De tipo assim, não, tu consegue, vai lá. Só segue assim. Sim. Só segue estudando. Que massa. E tu, Laura, teve alguma história que te marcou muito? Ai, sim. Nessa área que eu atuo, assim, da traumato, tu pega as pessoas muito debilitadas, assim, né? As pessoas, elas estão muito fragilizadas, assim, passando por um momento de muita mudança, assim, na vida delas, né? Então, quando a gente pega alguém passando por um período, assim, de um pós-operatório em que limite o movimento, que a pessoa não consiga caminhar, Uhum. é algo que impacta muito, assim. Eu tive uma paciente que ela teve foi por má informação, assim, de cirurgia, que ela fez uma cirurgia que é um procedimento trimaleolar, é uma fratura de tornozelo, que acaba comprometendo ali os 2 maléolos do pé, ali, na região. E ela não teve indicações pós-operatórias do que teria como estabilizar, o que fazer nas sim. próximas semanas. E aí ela desencadeou um pé equino, né? Que é quando o pé fica
com o pé Sei. para baixo ali, né? E isso acabou levando ela a ficar com déficit ali na movimentação de tornozelo. Então, quando ela chegou para mim, ela tinha uma dificuldade de... Ela foi porque começaram a insistir muito para ela ir em mim, e aí ela, tá, vou ir. E aí ela tinha uma dificuldade bastante na cicatrização também, então comprometeu muito ali toda a questão cirúrgica dela. E ela tava não sei quanto tempo sem tomar banho, assim, tomando banho de leite, sabe? Não conseguindo. Uma mulher jovem, bonita, assim, sabe? Pra frente, assim, cheia de vida. E eu me lembro que era antes do Natal, sabe? E ela só me dizia assim... Ai, será que eu vou conseguir botar o pé no chão no Natal? E tu vai conseguir. Porque eu sempre fui bem afrontosa, assim, né? Eu boto uma coisa também e vou. E eu me lembro direitinho, assim, o dia que eu coloquei ela em pé, assim. Foi um dia antes do Natal. Eu digo, agora eu tenho que botar ela em pé. Me ralei. E aí eu coloquei a Invocou o mesmo RoboFoot, santo né? lá que a Duda não Ela gosta. falou, não, eu mato, vou botar tudo. Santo milagreiro. Vou me pendurar em cima desse pé aqui, vou fazer, né? E eu coloquei a RoboFoot nela, né? E coloquei ela em pé, ela começou a chorar, chorar, chorar. E me abraçava assim, me disse, eu nem acredito que eu tô em pé. Eu achei que eu nunca mais ia ficar em pé. Sabe? Cara, Então, essas histórias, assim, valem mais do que qualquer salário, vale né, cara? tudo, assim, muito sabe? legal. Então, uma coisa que eu nunca mais vou apagar da minha Sim. memória. E ela vai na clínica até hoje, assim. E ela é apaixonada por mim, pela Duda, ela ama a Duda, mulher elástica que nem ela, né, a Duda. E é um exemplo, assim, de superação, sabe? Ela teve que fazer outra cirurgia até pra corrigir um pouco dessa condição. E, acho que a gente aprende sempre com o paciente muito, Sim. sabe? E eles, assim... E a gente ensina muito pra eles, assim, Sim. sobre comportamento, sobre paciência, sobre entender os processos. Sim. E é muito do profissional ter essa empatia, né, cara? Porque, Empatia. assim, beleza, tu tem o conhecimento técnico, tu vai fazer ali a movimentação e tal, só que tu tá lidando ali com o psicológico daquela pessoa, Uma né? Se tu não pessoa, tem né? essa empatia, cara, não Sim. vai dar. Não é a lesão, é a Sim. pessoa. É, o famoso E cuidado integral. Né? talvez isso para mim seja a melhor parte de ser fisioterapeuta. Legal. É muito gratificante tu poder ajudar alguém, independente do momento, da fase, tu tá lidando com uma fragilidade. Eu sempre digo que a fisioterapia, ela não trata a doença, ela trata o doente. Então, é completamente diferente. Sim. Para mim, eu sou muito apaixonada assim, pela fisioterapia, porque tu dá vida pra pessoa, né? Sabe-se Exato. lá como ia ser a vida dela.